Maya vivia em uma constante inquietação. Todas as noites, seus sonhos eram fragmentados, como se pedaços de histórias que não eram suas tentassem se conectar em sua mente. Durante o dia, ela se sentia uma estranha em sua própria vida, caminhando entre os outros como um vulto. Um dia, enquanto perambulava por ruas pouco conhecidas de sua cidade, encontrou algo que a fez parar abruptamente. Uma porta. Não era uma porta qualquer. Estava incrustada em uma parede de tijolos velhos, como se tivesse sido esquecida pelo tempo. Era feita de madeira escura, com fissuras que formavam padrões estranhos, quase como runas. No centro, havia um símbolo gravado, um círculo entrelaçado com linhas que formavam uma espiral. Era hipnótico. Maya nunca vira aquela porta antes, apesar de já ter passado por ali. Sentiu uma atração irresistível, como se algo do outro lado estivesse chamando por ela. Sem pensar muito, girou o trinco. A porta cedeu com um rangido que parecia ecoar em sua alma. Do outro lado, não havia escadas ou corredores. Era como entrar em outro mundo. A luz dourada inundava tudo, mas não vinha de lâmpadas ou janelas. A sala era imensa, com estantes que se erguiam até onde seus olhos podiam alcançar. Cada prateleira estava abarrotada de livros que pareciam emitir um brilho sutil. Maya deu um passo hesitante. O ar era denso, carregado com algo que ela não conseguia nomear. Era como se o espaço estivesse vivo, observando-a. E então o pensamento surgiu, claro como água. Aquele lugar não era real, mas ao mesmo tempo parecia mais verdadeiro do que qualquer coisa que ela já tivesse experimentado. Com os dedos trêmulos, Maya pegou o primeiro livro. Sua capa era de couro desgastado, sem título, mas com uma textura que parecia pulsar sob seu toque. Ao abrir a primeira página, uma onda de frio percorreu seu corpo. Não havia texto, apenas uma imagem que parecia ganhar vida. Uma criança brincando sozinha em uma praia deserta. O som das ondas e o riso da criança ecoaram na mente de Maya, como se ela estivesse lá. De repente, o cheiro do mar e o calor do sol preencheram o ambiente. A visão desapareceu tão rápido quanto veio, e Maya percebeu que estava de volta à biblioteca, o livro ainda em suas mãos. Assustada, ela o fechou com força. Pegou outro volume, menor, e abriu com cautela. Desta vez, foi transportada para uma cidade à noite, onde um homem corria por ruas estreitas, fugindo de algo invisível. Sentia o coração dele acelerado, o suor escorrendo. Quando o medo se tornou insuportável, ela fechou o livro novamente. Agora Maya entendia. Cada livro era um sonho. Alguns traziam esperança, outros medo ou desespero. A ideia era fascinante, mas também perturbadora. Quem havia criado aquele lugar? E por que ela estava ali? Olhando ao redor, percebeu que cada estante parecia vibrar de maneira diferente, como se os livros estivessem tentando chamar sua atenção. Ela não sabia o que deveria fazer, mas sentia que havia algo ali que precisava descobrir. Enquanto explorava, Maya ouviu passos. O som era suave, mas inconfundível, vindo de um corredor mais escuro. Ela se virou rapidamente, mas não viu ninguém. Avançou, seguindo o som, até encontrar uma figura imponente. Era um homem alto, envolto em uma túnica que parecia feita de fumaça. Seu rosto era parcialmente coberto por uma barba longa e branca, mas eram seus olhos que chamavam a atenção. Pareciam conter universos inteiros. "Bem-vinda, Maya", disse ele, sua voz reverberando no silêncio. Maya deu um passo para trás. "Como você sabe meu nome?", perguntou, tentando esconder o nervosismo. O homem sorriu levemente. "Eu sei de muitas coisas. Meu nome é Kael e sou o guardião deste lugar." Ele fez um gesto amplo, indicando a vastidão ao redor. "Você está na Biblioteca dos Sonhos Perdidos, onde os fragmentos esquecidos de vidas são guardados." Maya tentou entender. "Por que estou aqui?" Kael inclinou a cabeça, avaliando-a. "Nem todos encontram este lugar. Ele se revela apenas para aqueles que carregam um vazio dentro de si, algo que desejam preencher.
mas não sabem como. Suas palavras ressoaram profundamente em Maya. Era verdade. Havia um vazio dentro dela, mas ela nunca soubera como nomeá-lo. Os livros que você viu são pedaços de sonhos que as pessoas perderam, explicou Kael. Alguns são esquecidos com o tempo, outros são abandonados por medo ou dor. E aqui eles permanecem, esperando por alguém que os relembre. Maya sentiu um peso enorme cair sobre ela. Aquele lugar parecia mais que uma biblioteca, era um santuário. Enquanto caminhava pelos corredores intermináveis da biblioteca, Maya começou a perceber que cada estante tinha uma energia única. Algumas exalavam uma leveza reconfortante, enquanto outras emanavam uma melancolia quase sufocante. A curiosidade, contudo, a empurrava adiante, desafiando seus medos e incertezas. Estendeu a mão para uma estante cujos livros brilhavam em tons quentes de dourado e prata, quase convidativos. Ao tocar um deles, um calor suave percorreu seus dedos, como se o próprio livro estivesse vivo. Ao abri-lo, foi imediatamente transportada para o interior de um teatro antigo. O palco estava iluminado por holofotes e uma jovem dançava, com movimentos tão leves e graciosos que parecia flutuar. Cada passo que dava arrancava aplausos de uma plateia invisível, e o sorriso no rosto da dançarina era tão radiante que Maya sentiu o coração se aquecer. Ela podia sentir a alegria daquela jovem, o êxtase de viver um sonho tão pleno. Mas então, a cena mudou. O palco escureceu e a jovem desapareceu. Agora o teatro estava vazio, as cadeiras cobertas de poeira e as cortinas rasgadas. Maya sentiu um peso esmagador em seu peito. Aquilo que antes era vivo e vibrante havia sido abandonado, esquecido, como um sonho que nunca foi realizado. Fechou o livro com mãos trêmulas, tentando se recompor, mas a sensação de perda permaneceu com ela. Decidiu experimentar outro livro, desta vez de uma estante cujas capas eram mais escuras, quase ameaçadoras. Ao abri-lo, foi sugada para dentro de um cenário árido e desolador. Era um deserto infinito, com dunas que se estendiam até o horizonte. Um homem caminhava sozinho, seus passos afundando na areia quente. Ele carregava um saco pesado sobre os ombros, mas o que havia dentro era um mistério. O vento soprava forte, carregando consigo palavras incompletas e sussurros indistintos. Maya tentou ouvir, mas o som era abafado, como se os próprios segredos daquele homem se recusassem a ser revelados. Ela observou enquanto ele parava, exausto, caindo de joelhos. O saco em seus ombros caiu ao chão e Maya viu que estava cheio de fragmentos de espelhos. Cada pedaço refletia uma parte do homem, seu rosto, seus olhos, suas mãos, mas nunca o todo. Era como se ele estivesse despedaçado, incapaz de se reunir em uma imagem completa. Maya sentiu uma tristeza profunda, como se o desespero dele estivesse sendo transferido para ela. Antes que pudesse suportar mais, fechou o livro com força, quase o derrubando. Agora, mais do que nunca, Maya entendia que os livros não eram apenas histórias, eram espelhos de almas, reflexos das esperanças e dores das pessoas que haviam sonhado. Cada um carregava um pedaço de humanidade com toda a sua beleza e tragédia. Mas algo mais começou a se formar em sua mente. Ela também era um reflexo. Percebeu que os sonhos esquecidos daqueles livros não eram tão diferentes dos seus próprios. Quantos momentos ela havia abandonado por medo? Quantas vezes ela havia se perdido em suas dúvidas, deixando para trás aquilo que mais importava? A biblioteca parecia se fechar ao redor dela, como se estivesse esperando que ela chegasse a uma conclusão. Maya sentiu que não era apenas uma visitante ali. Era uma participante, uma peça do mesmo quebra-cabeça. Começou a andar novamente, mas agora com uma determinação diferente. Precisava ir mais fundo. Precisava encontrar aquilo que a biblioteca queria que ela visse. O corredor parecia respirar. Maya nunca havia sentido algo assim. O ar ali era mais denso, carregado de uma presença invisível, quase palpável. As prateleiras eram menores,
mas as sombras que as envolviam pareciam vivas, dançando lentamente sob a luz dourada que mal conseguia alcançá-las. Os livros, diferentes de todos os outros, não brilhavam. Suas capas eram feitas de um material estranho, que oscilava entre couro, pedra e algo que parecia vivo. "Não deveria estar aqui", sussurrou uma voz ao fundo de sua mente. Mas Maya não deu ouvidos. Havia algo naquele lugar que a atraía como um ímã. Estendeu a mão hesitante e escolheu o livro mais próximo. Sua capa era negra, marcada por rachaduras que formavam símbolos quase indecifráveis. Ao abri-lo, sentiu um impacto tão forte que seus joelhos quase cederam. A luz ao seu redor desapareceu e ela foi mergulhada em uma escuridão opressiva. Por um momento, pensou que estivesse em um vácuo, sem som ou forma. Então, as visões começaram. Primeiro, uma mulher sentada no chão de um quarto escuro. O ambiente era devastador. Pedaços de vidro espalhados, pinturas rasgadas, e a mulher soluçava de maneira tão desesperadora que parecia estar desmoronando por dentro. Maya tentou se aproximar, mas percebeu que não podia interagir. Estava presa ali, como uma testemunha impotente. A cena mudou abruptamente. Agora havia um homem caminhando por um cemitério coberto de neblina. Ele sussurrava nomes, mas nenhum túmulo tinha inscrições. Seu rosto estava coberto de lágrimas e o peso da culpa que carregava era quase tangível. Maya queria ajudá-lo, mas sentia-se presa, como se as emoções deles começassem a enraizar-se em seu próprio coração. De repente, as vozes começaram. Eram muitas, todas falando ao mesmo tempo. Algumas imploravam por ajuda, outras gritavam em agonia, e outras, ainda, apenas repetiam palavras desconexas. O som crescia, ecoando em sua mente, até que ela gritou para que parassem. Finalmente, conseguiu fechar o livro, suas mãos tremendo, mas a sensação de vazio e desespero permaneceu. "Eu avisei que nem todos os sonhos deveriam ser explorados." A voz de Kael cortou o silêncio, firme e grave. Ele estava ali, parado na entrada do corredor, com os olhos fixos nela. Maya olhou para ele, buscando respostas. "Por que esses livros existem?" perguntou, quase implorando. "Se são tão terríveis, por que guardá-los aqui?" Kael se aproximou lentamente, seus passos ecoando como batidas de tambor. "Porque até mesmo nos pesadelos há verdades", respondeu. "Esses sonhos contêm fragmentos que ninguém quer enfrentar. São as dores que preferimos esquecer, as escolhas que nos assombram, os erros que nunca corrigimos. Mas a verdade é que, mesmo os pesadelos, se encarados, podem nos libertar." Maya engoliu em seco. Ela entendeu que aqueles livros não eram apenas perigosos, eram espelhos das partes mais sombrias de quem os havia sonhado. "E eu tenho um desses." A pergunta saiu antes que pudesse conter-se. Kael hesitou, mas respondeu com honestidade. "Todos têm. A questão é se você está pronta para enfrentá-lo." As palavras de Kael ficaram gravadas em sua mente enquanto ela deixava o corredor sombrio. Ainda sentia o peso do desespero que o livro proibido havia despejado sobre ela, mas algo em seu interior começava a mudar. Cada livro que tocava, cada sonho que explorava, parecia conduzi-la mais perto de algo essencial. Algo que ela não conseguia nomear, mas sabia que precisava encontrar. Depois de caminhar por um tempo que parecia interminável, chegou a um espaço diferente. Não havia estantes ou corredores ali. No centro da sala havia apenas uma mesa, simples e bem iluminada. Sobre ela repousava um único livro. A capa era lisa, de um tom entre dourado e branco, como o reflexo da luz do sol na água. Maya sentiu uma pressão no peito ao vê-lo, como se todo o ar da biblioteca tivesse sido sugado para aquele lugar. Ela sabia que o livro era dela, mesmo antes de ver seu nome gravado na capa. Estendeu a mão hesitante, como se temesse o que poderia encontrar. Quando finalmente abriu a primeira página, foi imediatamente envolvida por memórias. Lá estava sua infância. A menina curiosa que adorava desenhar mapas imaginários
e criar histórias sobre mundos distantes. Maya viu-se correndo em um campo aberto, com os olhos brilhando de sonhos e possibilidades. Mas, conforme folheava, as imagens começaram a mudar. Viu os momentos em que começou a duvidar de si mesma, os anos em que seus sonhos foram lentamente sufocados pelas expectativas dos outros e pelas próprias inseguranças. Cada página parecia gritar uma pergunta que ela havia evitado por tanto tempo. Quando você desistiu de ser quem realmente queria ser? Chegando ao final do livro, esperava encontrar uma conclusão, mas havia apenas uma página em branco. Lentamente, palavras começaram a aparecer, escritas por uma mão invisível. Você ainda pode escolher. Sua história não acabou. Maya deixou o livro cair sobre a mesa, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Ela percebeu que o livro não apenas refletia sua vida, ele a desafiava a reescrever seu futuro. As palavras de Cale ecoaram novamente em sua mente. Os sonhos não desaparecem completamente, eles apenas esperam que você os resgate. Quando Maya fechou o livro, uma sensação de calma tomou conta dela, como se uma parte de sua alma perdida tivesse sido devolvida. Ela sabia que precisava voltar para o mundo real, mas algo dentro dela hesitava. Sentia que ainda havia tanto para explorar, tantas histórias para desvendar. Olhou ao redor, para as estantes infinitas da biblioteca, e sentiu uma conexão profunda com aquele lugar. Cale apareceu novamente, como se soubesse exatamente quando ela precisaria dele. Você encontrou o que procurava? Perguntou, sua voz suave, mas cheia de intenção. Maya assentiu, embora soubesse que a resposta não era tão simples. Eu encontrei algo que achei que tinha perdido para sempre, mas não sei se consigo trazê-lo de volta. Cale deu um passo à frente e seus olhos, cheios de sabedoria, encontraram os dela. A biblioteca não é sobre encontrar respostas, é sobre lembrar que você tem escolhas. Os sonhos são sementes. Maya, eles não crescem sozinhos. Cabe a você cultivá-los. Ele fez uma pausa e Maya sentiu o peso de suas palavras. Você pode sair daqui como entrou, ou pode sair como alguém que escolhe viver plenamente. Maya respirou fundo, sabia que tinha medo, mas também sentia algo novo, esperança. Quando se virou para a porta que a levaria de volta ao mundo, percebeu que não estava fechando um capítulo. Estava começando um novo. Olhou para trás uma última vez, esperando gravar a biblioteca em sua memória. Mas a porta desapareceu assim que ela passou por ela. De volta à rua, o ar parecia mais leve, o céu mais brilhante. Maya sabia que a biblioteca ainda existia, mas não precisava mais vê-la. Ela a carregava dentro de si, como uma promessa de que os sonhos perdidos podem ser encontrados novamente. E, mais importante, podem ser vividos.